Obrigado, meu Deus, para abrir os olhos de cada um dos nossos irmãos, todos aqueles que estão debaixo da sua graça, todos aqueles que o Senhor escolheu para viver essa graça maravilhosa que nos traz essa paz e o amor, mesmo em meio a tribulações. Que este estudo venha clarear, venha esclarecer cada vez mais aos abençoados, aos filhos de Deus. A grande tribulação bíblica é falácia religiosa, é mentira. Jesus disse que aquela tribulação bíblica nunca teve igual e jamais haverá. Isso foi no ano 70, então jamais haverá. Essas coisas que estão acontecendo hoje não é pautado no Evangelho. Estão ensinando erroneamente, né, uma coisa do passado. Estão dando um alimento passado, estragado já. E muitos ainda acreditam, muitos ainda se alimentam com esses alimentos vencidos. Jesus anunciou o fim do templo e o julgamento final no ano 30. E Mateus relata, né, o que Jesus disse no ano 50, 20 anos antes do acontecido. E Jesus diz, né, registrado por Mateus 24:2, ele diz assim: vedes tudo isso, se referindo ao templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O discípulo sabia que isso aconteceria na sua segunda parousia, na sua segunda vinda. E os seus discípulos disseram: quando será isso, Senhor? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus diz: não deixe que vos enganem. Não deixem que vos enganem, abençoados. Paulo também diz: não deixe que vos engane. Jesus diz: não deixe que vos engane. O profeta fala: o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E não é só um profeta, vários profetas falam a mesma coisa. E no 6, Jesus diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ouvireis porque ainda ia acontecer. Jesus está relatando no ano 30. Ele falou sobre os rumores de guerra entre judeus e romanos. E diz: olhai, não vos perturbeis, porque forçosa é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, se referindo, abençoados, ao reino de Judá e o Império Romano. Haverá fome e terremotos em vários lugares, né? Se referindo, né, àquela época. Hoje, logo os pastores trazem essas coisas para a nossa época, né? E diz: Jesus falou isso. Aqui no versículo, Jesus diz mais, 9: então sereis entregue à tortura, e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E alguns países perseguem cristão, porque eles têm a crença deles e o cristão vai se meter lá, né? É isso que acontece, né? Eles acham que eles têm que, né, evangelizar o mundo todo, como Jesus ensinou isso, mas o que eles estão dando não é o evangelho. O evangelho acontecerá naturalmente e ninguém pedirá, porque
é a vontade de Deus. Jesus falou este evangelho, se referindo ao dele. Não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. Este evangelho se refere ao dele, que ainda não está sendo pregado ao mundo todo. Muitas pessoas já conhecem, vocês que me ouvem estão conhecendo agora, mas ainda não está sendo pregado, né, ao mundo todo. O que eles pregam não é evangelho, já falei sobre isso. Então, quando acontece isso, que esses países perseguem cristãos, eles logo falam, Jesus falou isso. Ele não falou isso, abençoado. Amém? Ele está falando sobre o tempo dele, o tempo que aconteceria. Ele não falou sobre o nosso tempo. Mas os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores, usam isso para amedrontar os incautos, trazendo essas coisas para o dia de hoje. E Jesus, desde aquela época, já falava dos falsos pastores. Ele fala no 11, igualmente, hão de surgir muitos falsos pastores e enganarão a muitos. E Jesus aqui prediz como irá acontecer, para que eles, quando acontecer, venham a se preparar, né? Então Jesus, a partir daqui, ele vai explicar como que essas coisas vão suceder, né? Ele começa no 15, quando ele diz: quando, pois, vidas estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. O que significa isso, quem lê, entenda? Daniel estava falando sobre o que aconteceu no tempo dele, quando o rei, o imperador, rei, né? Antíoco Epifânio IV invadiu Jerusalém, né? E Jesus deu o mesmo exemplo para os discípulos, né? Que com certeza sabiam desse acontecimento de Antíoco, né? Também conhecia o livro de Daniel, porque eles estudavam, eles estavam no tempo da lei, né? Eles estudavam. Existia lá um profeta chamado Esdras, que ele lia o livro da lei lá em praça pública para todo mundo ouvir. Então esses acontecimentos eram cotidianos, eles sabiam dessas coisas. Então Jesus usou a passagem de Antíoco Epifânio IV para dar exemplo de como seria, né? Como seria? Não que o Antíoco voltaria, que já estava morto, né? Mas viria outro que também ia cercar Jerusalém e entrar no templo e se fazer de Deus no templo. Então, 16, os que estiverem no Brasil, nos Estados Unidos, no México, não, abençoado, não. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque os romanos iriam sitiar a cidade no comando de Tito, príncipe do imperador Vespasiano. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. Algumas plantações eram feitas, né, no alto dos morros, onde a terra era mais fresca. Também as ovelhas, né, pastavam no alto do morro. Então, se você estivesse trabalhando lá e visse essas coisas acontecer, opa, já começou, não volte para casa para tirar suas coisas,
porque eles irão capturar vocês. É isso que Jesus está querendo dizer. Quem estiver no campo, não volte para trás para apanhar sua capa, porque poderia ser pego pelos cavalos romanos. 19. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, abençoados? Porque fora do muro da cidade de Jerusalém só havia deserto. E deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, né? Pouca água, vento forte, poeira. Não seria bom para a gestante e para as que estavam amamentando. É isso que Jesus está querendo dizer. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Inverno por causa do frio, né? E no sábado porque de repente isso acontecer é sábado. Ou, né? Não prepararam nada, porque sábado não podia fazer nada. Até hoje os judeus guardam esse sábado e não pode fazer nada. Se não tivesse uma comida pronta, adiantada, não poderia lidar com comida, ia sair para o deserto, né? Iam fugir sem alimentos. 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora nem jamais haverá. Está entendendo, abençoado? Todos esses terremotos que acontecem, enchentes, furacões, pandemias, não tem nada a ver com a grande tribulação. Não tem nada a ver com a grande tribulação. Não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando aqui, né? No caso aqui, ele está nem ensinando, está alertando, né? Alertando como o povo deveria se comportar quando essas coisas acontecessem. Ele estava preocupado com o povo, né? Quando essas coisas acontecessem, ele deve ter pensado, eu tenho que orientar o povo, senão muitos vão morrer. Então, abençoados, ele diz, nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, jamais haverá. É bem, amados? Jamais. A tribulação bíblica já aconteceu e jamais haverá outra igual. Então os pastores puxam para os dias de hoje. Não vai acontecer hoje, nem daqui, nem futuramente. Se algo extraordinário acontecer, é causado pelo homem ou então pela natureza, não pelo que Jesus estava anunciando. Então, abençoado, está explicado em detalhe toda essa passagem, né, que os pastores usam para dizer que a tribulação é uma gripe, é um vírus, é um terremoto, enfim, eles falam sem nenhum fundamento bíblico, mas só se baseiam nos seus ensinamentos, nos seus achismos, nas suas mentiras, nas suas falácias. Não deixe se enganar, abençoados. Permaneça na graça de Deus. A verdade só está na graça de Deus. O sistema religioso jamais te ensinará a verdade. Permaneça na graça de Deus. Permaneça estudando conosco. Amém? E fico por aqui, abençoados. Até a próxima. Graça e paz.